Olá, meu nome é Leonardo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fruto de Arte. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre a base transparente acrílica, né, 100% acrílica, e agora nós vamos falar um pouco sobre o gesso, né, acrílico premium da Cromacolor, 100% acrílico também, né, seu Caetano? É, Bom, o senhor quer dar entonação? Fica à vontade. bom, em princípio, mas eu gostaria depois que você descrevesse, nós fizemos um rótulo muito abrangente sobre o uso do gesso, sem dificuldade, sem nos delongar, mas dizendo da constituição do gesso acrílico, a sua utilização de uma maneira geral, que o artista sabe muitas vezes mais do que a gente, não é? E a importância do gesso acrílico hoje na pintura. Na antiguidade, quando só existia, digamos, a têmpera a ovo e, subsequentemente, o advento no século XV da pintura a óleo, as preparações de tela e de tablado de madeira eram feitas de madeira, da maneira do material existente à época. Colas animais, que nem a cola de pele de coelho, que ainda existe hoje, para diversas aplicações, alvaiade de chumbo, gesso cré, o branco de prata seria o alvaiade de chumbo. Esse material era errático e ainda hoje existe alguma coisa nesse sentido, mas melhorado. O chumbo, por exemplo, foi eliminado de todos os procedimentos artísticos devido à sua toxicidade. De 40 ou 50 anos, um pouco mais de 50 anos para cá, com o advento da pintura acrílica na área artística, os museólogos, os especialistas, os cientistas na pintura, nos testes que se desenvolveram, elegeram o acrílico como o fundo ideal para qualquer tipo de trabalho artístico, devido à sua plasticidade, sua inalterabilidade e a sua condição não tóxica, sua secagem rápida, entre outras coisas. Então, os fabricantes mundiais de tinta de primeira qualidade, todos eles, mesmo os mais tradicionais possíveis, têm um gesso acrílico na sua fabricação. Está comprovado que o gesso acrílico ele fornece um fundo de tela, de madeira, de MDF, de parede excepcional para a pintura artística. A recomendação dos próprios museus para se sempre utilizar o gesso acrílico. Ora, nós resolvemos, dentro do mercado, a normalizar da maneira mais profissional possível o gesso acrílico. A começar pela resina acrílica, que é 100% nesse caso, não é uma mistura de resinas. Não é? E a constituição desse gesso acrílico é balanceada no sentido de ter um branco, diferente do branco de prata, que antigamente que era o branco de chumbo, um branco de titânio, que é o branco de maneira mais usada em artes plásticas e o que não tem reação possível. Este material ainda tem cargas, tem gesso cré, etc. Tal, tem outras cargas que formulam esse tipo esse tipo de produto e tem um biocida orgânico que não ofende a natureza humana no sentido da sua manipulação. Né? Por que o gesso acrílico também nos dias de hoje é muito importante? Pela sua plasticidade, pela sua constituição de camada, facilidade de isolar o fundo da pintura de uma camada que realmente suporte o trabalho artístico, na possibilidade de esse próprio filme do gesso acrílico carregar a pintura para outro suporte que seja, a facilidade da pincelada, a sua fluidez, a possibilidade do gesso ser entonado com uma tinta e você fazer um fundo de tela na cor que você quiser. Naturalmente vai ficar um tanto quanto branqueado. A sua condição de dissolver um pouco, de dispersar em água na aplicação,
ou com a base transparente, que é um produto muito, muito importante também. É um material ideal para se trabalhar. Ele não se restringe, sendo um material acrílico, à pintura acrílica. Ele é muito recomendado a pintura a óleo. A pintura a óleo, através dos tempos, se torna um pouco mais sólida e mais dura, e a plasticidade do óleo vai decaindo da maneira que é aplicado até daqui 20, 30 anos. O gesso acrílico vai facilitar muito a permanência e as instabilidades para acompanhar essa evolução de secagem. Na tinta acrílica ele é perfeito. Você pode usar também, por que não? Muitos puristas podem discutir, mas se você souber aplicá-lo, deixá-lo menos ou mais absorvente, você usa em têmpera e outras técnicas, vinil. Você pode usar em colagens, você pode fazer uma série de coisas. O acrílico é universal. Não é? Este acrílico aqui deve ter algumas condições que, se você gostaria que levantasse alguns tópicos do rótulo, assim, por cima, sem se ater ao pé da letra. Certo. Bom, né, o senhor também faltou falar aí que no reaproveitamento da tela, né? Mas ó, você está vendo que a gente sozinho não consegue fazer muita coisa. Se você quiser usar uma tela já pintada, antiga sua, que você não gostou, você quer alterar, você passa 2, 3 camadas de gesso, você tem uma tela neutra, nova para pintar. Além disso, nas telas que você compra no comércio, você pode intervir com o gesso acrílico para transformar a superfície de pintura da maneira que mais te aprover. Primeiro que você dá uma segurança a mais, porque você está usando um gesso de primeiríssima qualidade. Né? Segundo que você vai interagir com uma tela que existe no comércio para lhe dar absorção ou a película que mais lhe agradar na pintura. Você pode entonar também com a tinta acrílica. Né? Certo. Eu acho que para início é isso. Você vê alguma outra evidência? Não, acho que o senhor falou um pouco de tudo, né? Eu posso aplicar em vários materiais, né? Como eu falei no começo. Digamos que você quiser. Uma tela já pronta do comércio, né? Também, uma tela já pintada, um MDF. Né? Isso ficaria ideal como fundo se você aplicar o gesso acrílico. Como nós explicamos no vídeo anterior, essa base transparente também serve de seladora nesse caso aí, mas você tem que aplicar mais de uma mão. No caso de você queira que apareça o fundo disto ou da tela. Posso dizer que isso aqui é um artigo imprescindível para o artista que quer a resistência da obra ao longo dos anos. Porque geralmente essas telas que a gente tem no comércio, né, tem a sua imprimação, evidentemente. Cada uma mas a gente tem sabe, do seu mas jeito. a gente sabe que... Há algumas muito importantes, outras que você tem que certificar do que acontece. E se você quiser pintar em cima de papelão, de outro tipo, mesmo quando você pinta óleo, se você quiser pintar sobre papel, a óleo, você tem que resguardar o papel do ataque do óleo, que é ácido. Então você pode preparar o papel com isso, com o gesso acrílico. Se você quer que o fundo do papel apareça, você usa essa base transparente aqui, que também serve como adesivo. Né? Já mais ou menos, essa é uma tela colada em cima do MDF. Foi usada a base transparente e podia ter sido usado o gesso. E aqui eu colei, fiz uma colagem qualquer, mas deixei ela meio solta aqui para vocês verem o que acontece. Eu diria, sem fins comerciais, que esses dois materiais, eles são muito úteis em qualquer ateliê do artista, seja ele do nível que for. Ele é um material muito importante. Ele realmente dá uma base de sustentação a qualquer tipo de pintura, principalmente aquelas que nós falamos, acrílica e óleo. O custo-benefício é muito interessante. Rende muito pela composição.
Não é? Então, eu acho que é importante que o ateliê do artista tenha. Por experimentação, nós fizemos até embalagens menores. Certo. Mas se você vai fazer um mural de 10, 20 metros quadrados e quer realmente ter a condição de que aquilo supere o tempo por muitos e muitos e muitos anos, já tem embalagens maiores, com rendimento bem maior e uma economia no processo.